Continuando, então, o estudo dos mamíferos, da parte mais de morfologia interna, fisiologia, falando um pouquinho sobre o sistema respiratório. Então, nós, como mamíferos, é fácil, então, lembrar, né, como é que ocorre o nosso processo respiratório. Então, todos os mamíferos têm respiração pulmonar, mesmo aqueles mamíferos que passam uma boa parte embaixo da água, nadando, então, todos têm respiração pulmonar. Então, 2 pulmões. Vocês observam, então, o aparelho respiratório inteiro. Então, começa lá com a cavidade nasal, as narinas. Então, nariz, aí nós vamos seguir o tubo faringe, laringe, e aí nós já temos traqueia, os 2 brônquios, e dentro dos pulmões nós temos então os bronquíolos, até chegar lá no finalzinho, onde nós temos então, se eu amplificar essa região, os chamados alvéolos pulmonares. Então, mamíferos possuem muitos alvéolos. O pulmão dos mamíferos é bastante compartimentalizado, muito mais do que os seus ancestrais reptilianos, do que acontece, então, nas formas atuais de répteis, mesmo anfíbios, diferente das aves, porque as aves, lembrem que elas não têm alvéolos, o pulmão das aves é diferente, eles têm todo um sistema lá diferenciado em função da presença dos sacos aéreos. Então, as aves têm os parabrônquios, onde não tem alvéolos no final. Os mamíferos, então, os pulmões são bastante compartimentalizados, bastante alveolados. E vejam, então, se chega lá no finalzinho, o ar está passando aqui por dentro, ele está preenchendo esses espaços, e por fora, se olhar, então, os alvéolos, ele é bastante vascularizado, então tem capilares sanguíneos lado a lado aqui com paredes bem fininhas dos alvéolos, que é o local onde ocorre então a hematose ou as trocas gasosas entre o ar atmosférico e o sangue que está passando então lado a lado aqui com os alvéolos. Então obtém-se o oxigênio e libera o gás carbônico para dentro, então, para que seja retorne então ao espaço aéreo. Então, uma coisa que nós tínhamos falado, que apenas mamíferos têm esse músculo chamado diafragma, que separa, então, a cavidade torácica da abdominal, e esse músculo é extremamente importante no processo respiratório, ele que vai ajudar na ventilação dos pulmões. Então, os mamíferos, assim como os répteis e como as aves, fazem um sistema de ventilação negativa, por pressão negativa. Então, é a ação da musculatura do diafragma e de músculos que estão aqui entre as costelas, então, chamados músculos intercostais externos, é que vai fazer com que ocorra, então, uma expansão da caixa torácica e faça os pulmões, então, se inflarem. O pulmão são órgãos elásticos, então, no momento que o ar entra, ele vai fazer com que esses pulmões fiquem aumentados. Isso durante a inspiração. E no processo, então, de expiração, quando o ar vai sair, os músculos, então, tanto o diafragma quanto os intercostais externos vão relaxar e a cavidade torácica ela vai diminuir o tamanho, e com isso o ar, então, vai ser lançado para fora novamente. Então, todos os mamíferos possuem diafragma, possuem os pulmões bem, então, compartimentalizados, com os alvéolos, mesmo os mamíferos aquáticos. Então, nós temos aí as baleias, os golfinhos, as focas, os leões marinhos, então, todos eles têm o mesmo processo. Então, movimento de costelas, eles vão fazer inspiração quando forem para a superfície, expiração, e eles fazem o que chama de apneia. Eles passam um bom tempo embaixo d'água, mas eles estão, na verdade, sem fazer trocas gasosas lá embaixo. Então, só vão fazer trocas gasosas quando voltarem para a superfície. Em relação ao sistema circulatório sanguíneo, então, os mamíferos, assim como as aves e os crocodilianos, possuem um coração tetracavitário, então, com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, o sangue ele fica bem separado, o lado direito e o lado esquerdo. Então, o pulmão é uma bomba dupla. O sangue, então, do lado direito vai chegar ao átrio direito vindo do corpo, tanto pela veia cava superior quanto a veia cava inferior. Então, chega ao átrio direito. O sangue sempre chega por uma veia, nesse caso as cavas, passa do átrio direito para o ventrículo direito, vai ser, então, sair do coração, do lado direito, pelas artérias pulmonares. Então, é sempre a artéria que vai levar o sangue para longe do coração. Nesse caso, artérias pulmonares vão levar para onde? Se está sendo do lado direito, veja que ela vai levar o sangue para os pulmões, para fazer a parte da oxigenação. Quando retornar ao coração, vai voltar e vai chegar ao coração por uma veia, tanto do lado do pulmão de um lado quanto do outro, então direito e esquerdo. Vai voltar para o lado esquerdo, o átrio esquerdo do coração, aqui por artérias pulmonares.
vai passar para o ventrículo esquerdo e vai sair, olha aqui por trás, pela grande artéria aorta, e vai distribuir novamente para o corpo todo. Então, o que acontece? Lado direito e esquerdo, bem separados, por esse septo completo no átrio e no ventrículo, e então não tem nenhum tipo de mistura dentro do coração, certo? Diferente lá dos répteis, que a maioria tinha ainda alguma conexão, se tinha o ventrículo, e nos anfíbios, certo? Então, aqui nós temos as duas circulações, então, tanto a sistêmica, que é aquela, então, que vai circular pelo corpo todo, quanto a circulação pulmonar, que vai até o pulmão e volta ao coração. Então, pequena circulação e a grande circulação, né? Vem aqui, sai para cá, certo? Então, circulação sistêmica, circulação pulmonar. Então, bem separadinho nos mamíferos. É uma coisa interessante que apenas mamíferos têm as hemácias, os glóbulos vermelhos, sem núcleo. Então, essa célula originalmente, quando ela está sendo produzida, ela possui núcleo, mas antes de ganhar a corrente sanguínea, ela já perde o núcleo. Então, ela passa a ser uma célula anucleada, por isso que ela tem essa concavidadezinha aqui. Mas ela tem muito mais hemoglobina dentro dela, veja que ela é vermelhinha, então a hemoglobina é uma proteína, ela tem ferro na sua composição, e cada hemoglobina consegue carregar 4 moléculas de oxigênio de cada vez. Então, a parte de circulação sanguínea dos mamíferos é bastante eficiente, certo? Então, em relação ao sistema circulatório sanguíneo. Os mamíferos, assim como todos os animais que têm sistema circulatório sanguíneo e que é do tipo fechado, eles têm também um sistema paralelo que funciona junto com o sistema circulatório sanguíneo, que é o sistema linfático. Por quê? Porque quando esse sangue está com pressão e ele vai passar por esses vasos fininhos lá nos órgãos, nos tecidos, um pouco do plasma, da parte líquida do sangue, ela extravasa e fica entre as células. Então, o sistema linfático, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai coletar essa linfa que vai se perdendo, né, dos vasos sanguíneos e vai retornar ao coração. Então, existe um ponto em que a linfa é devolvida aqui, bem pertinho já da chegada do lado direito do coração. Então, ele joga aqui na chamada veia subclávia, pertinho já do átrio direito, né, pertinho da cava. Então, o sistema linfático, ele ajuda na drenagem, né, faz com que ocorra, então, esse retorno do plasma ao sangue, da linfa, e depois já vê também que ela ajuda na questão do sistema imunológico. Então, outro papel aí, né, em termos de defesa, que é atribuído ao sistema linfático. Mas todos os animais que têm sistema circulatório fechado, desde a minhoca, têm um sistema linfático junto, que tem esse papel primordial aí de fazer com que o sangue se retorne. Nosso terceiro trimestre, nós vamos estudar a fisiologia humana. Então, nós vamos conseguir perceber, né, como é que funciona bem direitinho cada um desses sistemas digestório, respiratório, circulatório, nos mamíferos de modo geral, porque nós humanos, então, somos mamíferos e temos uma fisiologia bem parecida, né? Então, não se preocupe que nós vamos estudar com mais detalhamento cada um desses sistemas do terceiro trimestre. Em relação ao sistema excretor humano, então, nós temos uma parte da nossa excreção que pode ocorrer via suor, mas é bem pequenininha, isso para os mamíferos que têm efetivamente as glândulas sudoríparas, mas a grande parte da excreção dos produtos hidrogenados são lançados para fora do corpo, é feito por um par de rins, do tipo metanefro, que também ocorre lá nos répteis e nas aves, e o principal produto de excreção é a ureia. Então, nós mamíferos, assim como acontece lá nos anfíbios e também nos condrícteis, somos animais vertebrados que transformamos lá metabolicamente a amônia em ureia para poder jogar fora. Quem faz essa conversão é o fígado. Isso também nós vamos estudar lá na fisiologia, certo? Então, os 2 rins, eles vão fazer toda a filtração do sangue, vão retirar os resíduos tóxicos. Então, tanto a parte dos resíduos nitrogenados, que é amônia, mas também vão retirar excesso de sódio, o excesso de água, compostos que sejam tóxicos. Então, tudo isso é filtrado aqui nos rins e, que estão em relação com o sistema circulatório sanguíneo, que são os vasos sanguíneos, e aqui, então, os rins vão jogar ou retirar do sangue os resíduos tóxicos, que estão em quantidades maiores do que a necessária, e vão jogar para esses ureteres. Então, os ureteres vão jogar, então, essa urina formada para dentro da bexiga. A bexiga vai estocar temporariamente e depois, pela uretra, essa urina é lançada para fora, certo? Então, isso é interessante lembrar que o produto de excreção é diferente dos répteis e das aves. Lá nos répteis e nas aves é o ácido úrico. Os rins mamíferos marinhos, para vocês terem uma ideia, ele tem internamente
as unidades filtrantes, elas são bem mais desenvolvidas. A gente diz que eles têm umas alças néfricas muito maiores. Então, eles conseguem economizar muito água, já que os mamíferos marinhos, eles não têm água doce disponível, assim como os mamíferos de deserto. Então, a água doce não está disponível, eles precisam economizar de toda forma a água. Então, vamos ver com detalhe o funcionamento dos rins, e lembre, então, que mamíferos, tanto os marinhos quanto os de deserto, eles têm, então, um sistema filtrante muito mais eficiente, né, que mantém, então, a filtragem e economia de água para o ambiente. O sistema nervoso dos mamíferos, ele é diferenciado também dos demais vertebrados, eles têm uma parte a mais de neurônios, como se fosse uma camadinha mais superficial aqui na região do encéfalo, que é chamada de neocórtex, então neo de novo, mais um córtex, mais uma parte periférica, digamos assim, e que vai então conferir normalmente uma inteligência, né, uma capacidade muito maior do que nos outros vertebrados. Se eu comparar, inclusive, dentro da classe mamália, observem aqui, então, como é o encéfalo de um rato, né, do mamífero mais da ordem lá dos roedores. Então, isso aqui é o neocórtex, na região do encéfalo, mas percebam como ele é bem lisinho. Em compensação, se você pega um humano, ou pega lá, de repente, um golfinho, um cavalo, você vai observar aqui que o encéfalo, ele tem essas dobras todas aqui. Então, tem muito mais células aqui, nesse neocórtex, nessa camada superficial, quando nós tratamos, então, de um mamífero como humano, por exemplo, do que quando a gente considera alguns mamíferos mais basais. Então, isso confere uma capacidade muito maior ao sistema nervoso desses animais vertebrados. Então, são os sentidos. Então, lógico que todo mundo sabe, né, quais são os nossos órgãos do sentido, nossos 5 sentidos, mas nós temos, então, algumas diferenças entre os mamíferos. Então, alguns vão ter uma audição mais desenvolvida, outros vão ter um olfato melhor, ou mais uma visão mais desenvolvida, como o caso, por exemplo, aqui, nos felinos de modo geral, né, a onça em especial tem um olfato bem desenvolvido, os gatos, né, se você pensar à noite, eles conseguem ter uma visão boa, inclusive no escuro. Se eu considerar a parte da visão, né, uma coisa interessante em relação aos mamíferos, que a grande maioria das espécies tem uma visão chamada de cromática ou daltônica. Então, eles não têm aqueles 3 tipos celulares, que são os cones lá na retina, que são os que são importantes aí para formação, para visualizar as cores primárias. Então, nós mamíferos conseguimos enxergar cores, mas a grande maioria dos mamíferos não. Eles possuem só 2 tipos de células chamadas cones lá nas retinas, lá na retina dos olhos. Então, ela é chamada de dicromática ou eles são daltônicos. A orelha, nós tínhamos falado que nos mamíferos, né, então na orelha média, ele tem aqueles 3 ossículos típicos. Então aqui está o tímpano, que é aquela membrana que separa a orelha externa da orelha média. Então aqui estamos, né, falando do martelo, da bigorna e do estribo. Então, é só mamífero que tem 3 ossículos em cada orelha média. Aqui já estaria então a região da orelha interna. E aqui para fora, a maioria dos mamíferos também tem mais um par de orelhas. Então, olha aqui a orelha dos cachorrinhos, a maioria dos mamíferos também tem orelhas. Então, quase todas as espécies de mamíferos têm a orelha externa também. Então, tem a orelha interna, a orelha média, e ainda para fora tem mais a orelha externa. Só pensar no nosso pavilhão auditivo. Então, aqui, pensando no gato, cachorro, na boi, na vaca, enfim, 3 pares de orelhas. Então, isso é típico de mamífero também, embora alguns não tenham. No meu caso, lá dos golfinhos, não tem orelha externa. E nas narinas tem essas dobras, essas conchas nasais, que são chamadas de ossos turbinados. Então, isso também é uma diferencial em relação aos outros vertebrados. Os mamíferos têm os tais ossos turbinados. Então, quando o ar passar por aqui, ele vai sendo aquecido, umidificado, né? E na saída a mesma coisa. Então, quando ele passa por aqui, uma parte da água vai ficar retida, ao invés de ser perdido, né, para a superfície. Então, a gente consegue perder uma parte de água pela respiração, mas uma parte acaba sendo resfriada, né, e vai ficar, então, retida aqui dentro dessas conchas nasais. Uma coisa interessante alguns sentidos que estão presentes em alguns mamíferos, é o caso, por exemplo, da ecolocalização típica dos golfinhos. Então, os golfinhos, se vocês lembrarem, eles não têm orelha externa nem orelha média. Eles têm apenas a orelha interna, assim como acontece lá nos peixes. Então, apenas de anfíbios para frente é que surge a orelha média. E mamíferos, nesse caso, esse grupo que perdeu. O que eles têm para compensar, eles têm aqui, então, a orelha interna, então eles não têm interferência
quando estão nadando, né, com barulhos que vão sendo captados pela parte, por exemplo, da orelha média externa, como eles não têm, eles têm essa parte da mandíbula que tem um corpo gorduroso e também aqui nessa região que a gente chama de melão ou espermacete, que é nessa região da testa, na frontal aqui do crânio do mamífero, dos golfinhos. Então, esse aqui é um corpo gorduroso, espermacete, e como é que ele faz? Então, ele vai emitir um som gutural mesmo, ele vai sair aqui é a parte nasal, é a abertura da narina, que a gente chama de espiráculo. Então, o som vai passar por essa região e uma parte desse som que ele está emitindo vai passar por esse corpo gorduroso e vai ser lançado na água. Então, ele consegue com isso, esse som emitido, bater na sua presa e retornar como um eco, por isso chamado ecolocalização. Consegue localizar obstáculos, localizar a sua presa por meio desse eco. Então, emite o som, é o que tem aqui em azul, detecta a posição, a distância da presa, ou no obstáculo, e isso reflete como um eco. Ele volta e é captado, então, pela mandíbula, essa região do osso do crânio, e vai direto para a orelha interna, já que ele não tem as demais orelhas, então, pela mandíbula. Então, assim, ele consegue muito bem se orientar, né, especialmente em águas turvas, certo? Então, aqui nós vamos ver um pouquinho como é que funciona a ecolocalização dos golfinhos. Certo? Então, esse é o som para comunicação. E o eco é o mesmo esquema, só que se for gravar, ele é um som diferenciado daquele que ele usa para comunicação, certo? Então, eles conseguem se comunicar, emitir sons, captar esses sons, tanto o som que é para comunicação entre eles, né? E também o de ecolocalização. Então, são frequências diferentes desses sons que são, então, captados pelos golfinhos. A ecolocalização também é vista em morcegos. Então, são os únicos mamíferos que efetivamente voam de verdade. Tem vários mamíferos que fazem planeio, né, que eles conseguem fazer alguns voos rasos, digamos assim, mas os golfinhos conseguem efetivamente bater asas, semelhante ao que as aves fazem. Então, eles têm uma possibilidade de também desviar obstáculos, especialmente muitos, então, vivem em cavernas, em locais escuros, com muitas barreiras. Então, eles também fazem a mesma coisa, eles emitem um som e eles captam esse som. Diferente, então, lá dos golfinhos, que não têm orelha média externa, os morcegos têm, os três, né, pares de orelhas, interna, média e externa, e eles emitem um som, como se fosse um assovio também, e captam, então, pelas orelhas, efetivamente externas. Então, aqui mesmo esquema. Então, emite uma onda, detecta o obstáculo e ela volta como um eco. E ele consegue, então, saber a distância, o tamanho, né, desse obstáculo.
certo? Então, aqui mostrou o morcego, então, emitindo um som. Então, esse som foi gravado. E vocês perceberam que ele consegue detectar, então, a distância, né, o formato, o tamanho da presa. Nesse caso, são morcegos insetívoros, a maioria dos morcegos é insetívoro, e ele consegue, então, capturar, digamos, a sua presa de uma forma bastante fácil. Então, não é só para desviar os obstáculos, quando está pensando, então, em relação ao voo, mas também para capturar a sua própria presa. Certo? Então, elas são os mamíferos. Nós vamos falar ainda um pouquinho sobre a parte de aspectos reprodutivos na próxima parte da aula e um pouquinho sobre diversidade. Então, por enquanto, seria isso.